Olá, bom dia. Estamos começando mais um programa MF Sul Entrevista aqui na TVR Sul. É bom lembrar você que todos os dias, a partir das 8h30 da manhã, estamos aqui, sempre com um entrevistado diferente, um assunto diferente. E hoje o nosso convidado aqui na TVR Sul é o Dr. Carlos Lorenzi, advogado, o Dr. Carlos Lorenzi Santos, advogado aqui da Lorenzi Santos Morro da Fumaça. Bom dia, Dr. Carlos. Bom dia, Beto. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui de novo para passar dicas jurídicas e outras informações interessantes. Lembrando a você que, se você preferir, pode mandar um WhatsApp aí para o 96466868, isso mesmo. Quase esqueci o telefone, 96466868. E também tem a nossa redação que você pode mandar, então, para o 48-3434-3091. Você pode ligar e fazer as suas perguntas se você achar interessante, tá certo? Mas bem, Dr. Carlos, começando um novo ano, né? Sempre reiniciamos com um propósito diferenciado. E há mudanças na parte jurídica, nas leis? O que tem de novo aí para o ano 2016? Tem muita mudança. No nosso poder legislativo ali, o Congresso Nacional e a Câmara de Deputados e senadores, eles são bastante ativos, né? Eles fazem um monte de lei. Uhum. Então, acredito para mim, na área jurídica, de modo geral, a principal mudança é o novo Código de Processo Civil, que ele foi aprovado ano passado, entra em vigor agora em março, mudando as regras do processo, né? Então, eles estão modificando o processo para ele ser mais célere, mais rápido, né, com menos recurso, para buscar mais justiça. Então, vai ter uma série de mudanças assim no procedimento, né? O que antes atrapalhava, agora vai ficar mais fácil. Então, para a população, assim, é um direito novo. Não é um direito novo. Mas é uma tentativa de tornar o processo mais rápido, tornar o processo mais justo, né? Permitindo ao juiz produzir mais provas. Uma série de modificações procedimentais, né? Não teria como dar um exemplo aqui agora, porque não é do cotidiano das pessoas, né? Mas formação do processo, pauta de audiência e por aí vai, né? Forma da sentença, como termina o processo, os recursos, tudo isso teve uma mudança significativa. O antigo Código de Processo Civil, ele era de 1973. Então ele já ia aí para seus, 40 anos, não sei. Então é uma mudança necessária, né? Já estava bastante atrasado a forma de andamento do processo civil. Porque o processo civil é aquele que rege as ações de indenização, por exemplo, consumidor, questão de família, cobrança, tudo isso, né? Ele não influencia, por exemplo, no processo penal, que é outro tipo de processo, não influencia no processo trabalhista, muito, porque, na verdade, o Código de Processo Civil ele é uma norma base. Então, quando tem um outro tipo de processo mais especializado, puxa de lá só o que não tem naquele processo especializado. Certo. Então, às vezes, tem alguma coisa que não tem no processo do trabalho, aí puxa do processo civil. Então, para mim, essa é a mudança mais significativa, que eu acho que pode, de repente, trazer alguma coisa de diferente nesse ano. E mudanças diversas nas leis, veio o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Também trazendo uma série de direitos para a pessoa deficiente. Que também é que nem o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança, são coisas a serem implementadas no futuro, né? Certo. Mas trazem modificações interessantes. Por exemplo, no benefício da Lei Orgânica da Assistência Social, que é aquele LOAS, benefício assistencial para pessoa carente com deficiência. A lei do deficiente, ela trouxe uma mudança que tirou o requisito da renda do per capita do deficiente para a percepção desse benefício. Então, o que acontecia antes? Para tu receber o benefício assistencial, que é um salário mínimo, com uma ajuda de custo para a pessoa com deficiência ou idoso, que não tem condições de sustentar, era necessário que comprovasse uma renda per capita de 1/4 salário mínimo. Ou seja, se tivesse
2 pessoas na casa e uma ganhasse um salário mínimo, já não recebia. Porque daria meio salário mínimo para cada um, né? Tem que ter no mínimo 4 pessoas na casa. E daí o que acontece? Com a mudança do Estatuto do Deficiente, a pessoa deficiente, por exemplo, que faz um trabalho de aprendiz, né? Numa empresa aí ganha um salário mínimo. Se a renda tiver mais, por exemplo, o pai e a mãe que precisam estar em casa para ajudar, pode receber o LOAS também. Pode acumular os 2. Não tem mais essa questão da renda per capita como um critério básico, definitivo. Né? Então, são assim coisinhas. Mas essa é uma mudança significativa, porque nós conhecemos diversas pessoas que têm essa dificuldade, às vezes precisam cuidar. Isso vale para os idosos também? Para os idosos, não. Para os idosos, é que assim, a questão da renda, ela há muito tempo vem sendo discutida, né? Certo. Mas para os idosos, quando comprovar que tem a necessidade de um acompanhamento e tal, aí pode ser que consiga, na justiça, anular. O INSS não vai dar de administrativamente, teria que entrar com ação na justiça. Mas é cada caso um caso, né? A alteração que teve na lei explícita, que disse que esse critério não era mais o parâmetro, foi na lei do deficiente. Do deficiente. Isso. Que hoje, então, uma pessoa pode receber um valor para poder estar dando assistência. O deficiente está na lei, não é mais uma questão, o juiz vai decidir ou o INSS pode pensar. Está na lei. A INSS tem que cumprir administrativamente. Levou no INSS o requerimento lá, eles não podem mais negar por causa disso. Muito bem, nós estamos conversando com o advogado Carlos Lorenzi Santos aqui na TVR Sul. Hoje é o nosso convidado, estamos ao vivo com você. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguidinha com mais perguntas, com mais assuntos aqui na entrevista de hoje. Voltamos já. Web Rádio e TVR Sul. Oferecimento Eco 7, sinônimo de longevidade. Cerâmica Zacaron Limitada. Os melhores tijolos. Sermofu, um projeto social. Contabilidade Costa, serviço contábeis. Ecopere, cooperativa de criadores de peixe e recuperação ambiental de Morro da Fumaça. Eletroluz. A Eletroluz, materiais elétricos, além de uma vasta linha industrial, possui também profissionais capacitados para melhor atendê-los. Na Eletroluz, as promoções continuam em 2016. Toda a linha de iluminação com até 70% de desconto à vista. Vejam nossas ofertas. Lâmpadas de LED 6 watts por apenas R$ 10,50. Eu disse, lâmpada de LED 6 watts por apenas R$ 10,50. Venha para a Eletroluz e aproveite. Ofertas assim é só na Eletroluz. Telefone 48 3434 4567 ou 9901 9092. Eletroluz. Cerâmica Zacaron Limitada. Fone 3434-3424 ou 9931-4631. Localizada na rua Estrada Geral, com destino a 13 de maio, no bairro Naspolino. Pensou em tijolos para construção? Pensou em Cerâmica Zacaron. Os melhores tijolos para sua construção você encontra na Cerâmica Zacaron Limitada. Olá, estamos de volta. Você está aqui na TVR Sul, no programa MF Sul Entrevista. Hoje o nosso convidado é o
o advogado Carlos Lourenço Santos, da Advocacia Lourenço Santos, aqui de Morro da Fumaça. Hoje, claro, aqui prestando um trabalho social onde você possa ter o maior número de informações possíveis. Estamos aqui convidando o Dr. Carlos para vir mais vezes aqui na nossa programação, porque sempre tem assunto novo. Parece que agora as questões legais, as questões jurídicas, elas estão desburocratizando, né, Dr. Carlos? A coisa está ficando mais rápida, mais ligeira, né? Esse é o caminho. Até porque a questão da celeridade processual, ela entrou na Constituição Federal como um requisito, né? Uhum. Então é um direito fundamental do cidadão ter um processo rápido. Certo. A gente está muito acostumado com um processo que demora anos na justiça, e demora mesmo, mas já há algum tempo é direito fundamental do cidadão ter um processo célere. Uhum. Então a ideia é essa, que o processo fique mais rápido. As consequências disso a gente vai ver no futuro, né? Uhum. Se vai ser bom ou se não vai ser. Mas a princípio há uma tentativa, né? Há uma tentativa de... Uhum. E, doutor Carlos, as questões trabalhistas, houve alguma mudança aí nessa área? Ela sofre um impacto da modificação do Código de Processo Civil. Mas especificamente não teve nenhuma mudança assim agora para 2016. Ano passado modificou alguma coisa do procedimento de recursos e tal, mas também é uma coisa que não é tanto do cotidiano do cidadão. Porque geralmente no processo trabalhista, as causas elas terminam já no primeiro grau de jurisdição, né? Ou seja, com o juiz. Ou faz um acordo, ou já aceita pagar a sentença. Porque na Justiça do Trabalho, para ficar fazendo recurso, tu tens que pagar o depósito recursal. Que é, no caso, R$8.000 para fazer o primeiro recurso. Certo. E mais 16 mil para fazer o segundo. Uhum. Então, não fica interessante. Geralmente, uma empresa aí, ela é condenada, quando ela é condenada a um valor até uns R$20.000, ela geralmente paga, porque vai recorrer, vai tornar muito dispendioso. Então, essa mudança nos recursos, ela afetou mais aquelas ações grandes, que envolvem, de repente, uma indenização por acidente de trabalho, ou uma questão sindical, assim, que envolva muitos trabalhadores. O cotidiano do cidadão, assim, que tem o seu direito trabalhista desrespeitado, que recebe, às vezes, salário por fora, que não recebe férias, que não recebe 13º, ou que não recebe as horas extras, esse daí, geralmente, ele não viu diferença. Até porque o processo de trabalho ele é rápido, e apesar de que ali em Criciúma teve a greve ano passado dos servidores, então atrasou muito, mas é um processo que não costuma demorar mais que um ano. Certo. Diferente do outro tipo de processo, do processo civil, que às vezes pode demorar 5, 6, 7, 8, até 10 anos, né? É uma coisa que precisa de mais tempo para poder ser... Mas a justiça, mesmo com as mudanças, parece que nessa área a coisa não está tendo aquela rapidez que as pessoas esperam, né, doutor Carlos? Está lento ainda, né? Está lento. Na verdade, também é uma defasagem de servidores, né? Falta juiz, falta pessoal para dar andamento nos processos. Então, tá sobrecarregado, né? Então, não teria mesmo só com uma mudança do procedimento resolver o problema. O que eles estão tentando é desafogar um pouco, mas não sem ter um aumento efetivo, né, na quantidade de juízes. Porque tem juiz aí que julga mais de 15 mil processos, aí como é que vai fazer? Certo. Teria que julgar 1.000 processos por mês, né? Não tem como, mais fazer audiência, mais dar andamento. Então é complicado para o juiz julgar. Aí tem lugares que não tem nem juiz, vai juiz substituto pegar os processos de vez em quando. Então ali mesmo... Substituto é substituto, né? Substituto. Porque tá ali, daqui a pouco já não tá. Exatamente. É verdade. Ele começa e não consegue terminar. Tá bom os microfones aí, Rádio? Tudo certo? Muito bem. Olha, se você quer anunciar, venha anunciar aqui na TV Sul. Isso mesmo, coloque a sua marca aí que nós queremos ajudar você a vender melhor, tá certo? Certamente você vai ampliar aí o seu número de vendas
e de colaboradores aí da sua marca, da sua loja, do seu produto, tá certo? Então, dá uma ligadinha aí para a nossa redação, que é o 48-3434-3096, ou então manda um e-mail aí para 2 e-mails facinho aí que você pode, procuramos simplificar o máximo possível, que é tvrsusc@gmail.com ou então mfsunoar@gmail.com. Você também pode deixar um recado ali no nosso Facebook, que é o TVR Sul Comunitária, tá certo? Então tá certo. Olha, o nosso convidado de hoje, como já falamos para você que pegou de repente a entrevista pela metade, é o Dr. Carlos Lourenço, advogado da Advocacia Lourenço e Santos aqui de Morro da Fumaça. Esse programa será reapresentado hoje às 5 horas da tarde, ou seja, 17 horas aqui no TVR Sul, tá certo? O Harley está aqui na técnica de som e imagem e a Viviane lá na nossa redação. Dr. Carlos, é um problema principalmente para as pessoas que têm, que por um motivo ou outro, acha que não é justo e aí recebe o processo, e outras pessoas porque não tem mesmo valor, por um motivo ou outro não tem o valor. A questão da pensão alimentícia, como é que está? A pensão alimentícia ela vai sofrer impacto com a nova mudança. Por exemplo, a nova lei, o CPC novo, já prevê inclusive a inclusão do nome do devedor da pensão alimentícia nos serviços de proteção ao crédito. Então, SPC e Serasa dá de botar o nome do pai que não paga a pensão, ou da mãe que não paga a pensão. Certo. A pensão alimentícia é aquela história, ela é definida pela possibilidade do devedor de pagar e pela necessidade do filho de receber a pensão. Então, observa-se o critério do quanto é que o pai pode pagar, né? E pelo menos quanto é que o filho necessita. Então, se o pai ganha um salário mínimo, é claro que o filho vai receber um percentual do salário mínimo. Né? Agora, se o pai for, por exemplo, o Romário e ganhar 100 mil por mês, aí ele vai receber um percentual de 100 mil por mês. É conforme o que ganha, então? Conforme o que ganha. Porque a intenção é manter o padrão de vida que o filho teria se morasse com o pai, por exemplo. A mãe também paga a pensão alimentícia? A mãe também paga. Se o filho tiver com o pai, a mãe tem que pagar. Tem que pagar. Senão dá cadeia. Da cadeia também. Da cadeia também. É que não é tão comum. Vamos igualar a coisa aí, né? Com certeza. Mas 99% o filho fica com a mãe, né? Sim, geralmente fica com a mãe. Com a mãe, né? Até porque os primeiros anos tem que amamentar, tem aquela coisa toda de ficar perto da mãe e tal. Então, já ficou os primeiros 4 anos, vai ficar o resto, né? É difícil assim ter essa mudança. O que veio forte agora e que é uma tendência é a guarda compartilhada, onde a guarda não fica com um só, né? Por exemplo, não fica só com a mãe e o pai vai visitar de 15 em 15 dias. Na guarda compartilhada, a criança fica um pouco com a mãe e um pouco com o pai. Pode ser uma semana com a mãe, uma semana com o pai, 15 dias com a mãe, 15 dias com o pai, ou até 6 meses com a mãe, 6 meses com o pai. A partir de que idade isso que pode haver essa guarda compartilhada? Já a partir do nascer? Pelo caso da amamentação, enfim? Se não estiver amamentando, não teria problema. Não teria nenhum problema. Às vezes a mãe não consegue amamentar, né? Mas é uma questão assim, ó, o interessante da guarda e da pensão alimentícia é sempre ser consensual. Né? Que haja uma conversa entre o pai e a mãe, até para não prejudicar a criança. Então, se houver acordo, pode qualquer coisa, né? Certo. O que se observa, por exemplo, é a criança está matriculada num colégio aqui de Morro da Fumaça, porque está com a mãe. E o pai mora em Forquilinha, vamos botar. Né? Então, fica complicado para a criança estar de 15 em 15 dias na casa do pai. Certo. Porque como é que vai fazer? Ele vai trazer para a escola aqui em Morro da Fumaça e voltar e buscar todo dia? Né? Então fica complicado essa questão da escola, do convívio com os amigos e tal. Agora, se por exemplo os 2 pais moram em Morro da Fumaça, não teria problema nenhum. Né? Mas interessante é que seja consensual, para evitar que a criança sofra, né? Certo. O que não dá é para os pais se brigarem ou se odiarem
e botar a criança no meio. Né? Então a criança fica uma semana na casa do pai e o pai falando mal da mãe. Uma semana na casa da mãe e a mãe falando mal do pai. Aí a cabeça da criança fica né, atormentada. Então isso não pode acontecer. Mas se houver consenso, vale tudo. Olha, hoje nós estamos aqui conversando com o Dr. Carlos. Estão fazendo uma conversa aleatória, um bate-papo, até porque estamos começando o ano para ver quais as novidades que nós temos por aí. Mas nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguidinho novamente aqui com essa conversa nesse dia de hoje, tá certo? Voltamos já. Web Rádio e TV RSU. Oferecimento Eco 7, sinônimo de longevidade. Cerâmica Zacaron Limitada. Os melhores tijolos. Sermofu, um projeto social. Contabilidade Costa, serviço contábeis. Ecopere, cooperativa de criadores de peixe e recuperação ambiental de Morro da Fumaça. Eletroluz. A Eletroluz, materiais elétricos, além de uma vasta linha industrial, possui também profissionais capacitados para melhor atendê-los. Na Eletroluz, as promoções continuam em 2016. Toda a linha de iluminação com até 70% de desconto à vista. Vejam nossas ofertas. Lâmpadas de LED 6 watts por apenas R$ 10,50. Eu disse, lâmpada de LED 6 watts por apenas R$ 10,50. Venha para a Eletroluz e aproveite. Ofertas assim é só na Eletroluz. Telefone 48 3434 4567 ou 9901 9092. Eletroluz. Cerâmica Zacaron Limitada. Fone 3434-3424 ou 9931-4631. Localizada na rua Estrada Geral, com destino a 13 de maio, no bairro Naspolini. Pensou em tijolos para construção? Pensou em Cerâmica Zacaron. Os melhores tijolos para sua construção você encontra na Cerâmica Zacaron Limitada. Muito bem, estamos de volta aqui na TV RSU. Olha, lembrando você que esse programa será reapresentado daqui a pouco às 17 horas. Isso mesmo, você que está pegando pela metade, ou você gostaria que alguém assistisse esse programa, então avise aí os seus familiares, seus amigos, e venha participar conosco, venha assistir essa entrevista. Daqui a pouco mais, alguns assuntos que estamos abordando aqui, daqui a pouco mais às 5 horas da tarde, ou seja, às 17 horas. Doutor Carlos, a questão da pensão alimentícia, geralmente quando os pais ficam com a guarda da criança, ele não exige da mulher qualquer recurso, né? Ele praticamente ele não faz, não pede esse dinheiro, essa contribuição, né? 99% das vezes ele não pede. Não pede, né? Não pede. A não ser quando... assim, a pensão alimentícia é um direito da criança, né? Então, existe essa questão, às vezes muitos pais não querem pagar a pensão porque acham que a mulher vai gastar. Mas é um direito da criança, né? Tem que ter noção que a criança ela tem um custo muito alto. Não é com R$300 que tu sustenta uma criança, que tu compra comida, né? Se tiver em fase de usar fralda, compra fralda. Material escolar não é com 300 pila por mês. Né? Então, se a mulher tem condições de pegar esses R$300 e gastar tudo de maquiagem, boa sorte para ela, porque ela com certeza está gastando muito mais com a criança. Então, não é o tipo de mentalidade que se justifica. Mas como a pensão é um direito da criança,
Se por acaso houver, por exemplo, um processo de divórcio, onde tem um filho menor, vai ter que ser fixada a pensão. Né? Então, os pais estão se separando, a criança tem, vamos botar, 12 anos. E a criança vai ficar com o pai, no processo do divórcio vai ter que constar que a pensão alimentícia, um valor de pensão alimentícia. Que não pode ser, inclusive, em produtos, tem que ser em dinheiro. Certo. Nem que seja de R$100, por exemplo, mas tem que constar uma pensão alimentícia ali, porque o Ministério Público vai estar fiscalizando no processo. E como é um direito à criança, o Ministério Público está ali para defender especificamente a criança, o próprio promotor exige a pensão. Então, a mãe não está pagando e o pai não está cobrando, tudo bem. Não, se não quiser cobrar, não cobra, mas que fique fixada a pensão. Por quê? Quando a criança completar os 18 anos, ela pode decidir se cobra ou não. Ela pode olhar para trás e dizer, não, acho que a minha mãe devia ter me pago essa pensão aqui, eu vou cobrar dela. Ela pode entrar com ação para requerer a pensão atrasada? Pode. Porque o prazo para cobrança da pensão é de 2 anos. Só que só começa a correr quando a criança completa 18 anos. Ou seja, ela teria até os 20 para cobrar a pensão para trás. Certo. Então, se a criança completou 18 anos e olhou e disse, minha mãe nunca me pagou pensão, meu pai nunca me pagou a pensão, e eu acho que eu tenho direito, entra na justiça e cobra. Certo. Recebe tudo junto, acumulado com juros e correção. Que interessante. Mediante aí o salário, o ganho dos pais, né? Isso. Pois bem, doutor Carlos, voltando ali nas questões trabalhistas, voltando um pouquinho ali atrás, o que é considerado um acidente de trabalho? O acidente de trabalho, na lei de benefícios da Previdência Social, lei 8.213, define acidente de trabalho como aquele acidente que ocorre no trabalho, o que ocorre no caminho para o trabalho, e a doença profissional, né? Seja uma doença do trabalho ou uma doença pelo trabalho, ou seja, o digitador que tem LER no pulso, né? Lesão por esforço repetitivo, ou, por exemplo, comum, o sujeito que trabalha na olaria, carregando peso e desenvolve um problema no ombro. Também pode ser considerado um acidente de trabalho porque é uma doença relacionada com o trabalho, né? Uma consequência do trabalho. Então a lei aceita esses 3 como o acidente do trabalho. Para fins trabalhistas, o acidente no percurso do trabalho não dá indenização. Né? Então, peguei minha moto, estou indo para o trabalho e sofri um acidente. Para trabalhista não dá indenização, porque a empresa não tem responsabilidade pelo teu acidente no caminho para o trabalho. Agora, se tu é motoboy da empresa e sofreu um acidente, a empresa vai ter que arcar com as consequências. Certo. Porém, para fins previdenciários, né, para auxílio-doença, para aposentadoria, se tu está indo para o trabalho e sofreu um acidente, aquele acidente é acidente de trabalho. Né? E as consequências do acidente de trabalho são que tu vai continuar recebendo o FGTS durante o benefício e vai ganhar estabilidade quando receber a alta. Né? Aquela estabilidade de 1 ano. Uma pessoa, por exemplo, uma costureira, doutor Carlos, ela vive a sua função, sai de casa, vai para o trabalho e sentado numa cadeira, como essa nossa ou qualquer cadeira, por mais confortável que seja, ela vive fazendo os movimentos, né? E daqui a pouco ela desenvolve um problema de coluna. Isso é considerado acidente de trabalho? Ou não? O problema de coluna, ele é muito genérico, né? Então teria que ter uma perícia para determinar se ele foi ou não consequência do trabalho. Né? Porque a coluna pode ser postura também no convívio, pode ser algum acidente, pode ser uma doença congênita, né? Não é uma doença reconhecida como consequência do trabalho de costureira. Mesmo comprovando que ela, por exemplo, passa 8 horas da sua vida naquele local, naquele ambiente. Mesmo assim fica difícil comprovar que poderia ser um acidente de trabalho. Não, um médico perito consegue provavelmente fazer análise. Dependendo das circunstâncias dos exames, ele consegue dizer se foi ou não consequência do trabalho. Tem caminhos. Mas existem doenças que já são relacionadas com o trabalho, né? Certo. Que são doenças que tu disse. Eu tenho um problema no pulmão e trabalho na mineradora. Eles botam direto, acidente de trabalho. Certo. Não vai ter uma perícia para analisar.
problema no pulmão e trabalha numa mina de subsolo, na certeza que é consequência do trabalho. Uma perda de audição, uma perda de visão. Exato. Né? Então, tem algumas doenças que são relacionadas diretamente. Outras precisam de ter prova. Porque a lesão por esforço repetitivo, hoje em dia, é que na verdade a empresa ela tem que cumprir uma série de normas, né? De segurança e saúde no trabalho. Então, por exemplo, a costureira ela não poderia ficar 8 horas por dia sentada direto. A empresa teria que ter, de repente, uma professora que fosse lá fazer um trabalho de alongamento no meio do trabalho, né? Tu vai, por exemplo, na Justiça Federal, um horário desse, 9h30 da manhã, tu chega lá e eles estão tudo fazendo alongamento. Fazendo um trabalho de mexer o corpo mesmo, né? Alongando o pulso, alongando o braço, as costas, para depois voltar para o trabalho. Certo. Esse simples exercício já elimina qualquer risco de sofrer a tendinite, né? A lesão por esforço repetitivo. Porque esse tipo de problema, ele surge quando tu força muito. Se tu tá sempre alongando, tá sempre cuidando da postura, ele não surge, né? Então, são normas que se a empresa respeita e ela comprovar, por exemplo, no processo que respeita, já elimina a possibilidade do empregado configurar o assistente de trabalho, né? Por doença do trabalho. Por doença. Doutor Carlos, voltando aqui para a nossa cidade, nós temos aí e a gente vê, né, a questão dos agentes de saúde e estamos em contato direto com essa área social, né? Não só com os agentes de saúde, mas e é uma função sua tá vendo isso, participando das associações, dos movimentos comunitários, colocou como opção de vida, né, de trabalho, de vida no trabalho aqui. A questão do PEMAC Morro da Fumaça, como é que está? As pessoas me perguntam, os trabalhadores nos perguntam o tempo todo, como é que está esse processo? Como é que funciona? Como é que... O PEMAC é um incentivo que o governo federal dá para a melhoria da saúde, né? Programa de melhoria da... Agora não lembro a sigla. Mas é um incentivo que o governo dá para melhorar a saúde, especificamente. Então, ele manda um subsídio para a prefeitura, para as prefeituras em geral, e a prefeitura vai distribuir esse subsídio entre os servidores da saúde e outros custos, né? Que em Morro da Fumaça foi feita a Lei Complementar número 15, que determinou esse repasse. Certo. Então, ela dá 20% desse dinheiro que vem para distribuir entre os agentes de saúde, 40% para outros custos, e assim vai distribuindo entre médicos, enfermeiros, dentistas, psicólogos. Esse 20% é para os agentes de saúde e os demais trabalhadores, né? Isso. Então... E o restante é para aquisição de equipamentos, não? Aí já não sei dizer como é utilizado o restante do dinheiro. Mas a princípio seria na área da saúde, né? Na área da saúde. Então, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Saúde, manda a verba, geralmente de forma anual, e essa verba ela chega para a prefeitura distribui. Então, não dá para dizer ao certo quanto chega a verba ou qual valor que chega, né? Então, o que ocorre é que a prefeitura recebe, faz ali a informação de que vai repassar, né? E cabe aí daí ou depois aos trabalhadores ou a quem tiver interesse, né? Até quem é membro do Conselho Local de Saúde, Conselho Municipal de Saúde e tal, conferir a destinação dessas verbas, né? Qual o valor que chegou e tal. Então, a questão do PEMAC é uma questão que, como qualquer verba que vem do governo federal, a gente não sabe exatamente, né, o que acontece. Mas é uma questão a ser conferida, né? Inclusive, os trabalhadores da saúde têm tem um conselho que se reúne periodicamente para ver a destinação dos recursos para quem vai, né? Exatamente. Que foi um acordo feito entre os próprios trabalhadores e governo, né? Sim, sim. Toda a verba da saúde ela tem que ser
distribuída, tem que ser discutida, né, para compartilhar. Se esse sistema funciona ou não, né, só quem está por dentro é que sabe dizer. Né, porque a olho nu assim, do cidadão, quando vai analisar a saúde, não é uma coisa que se diga, está muito bom. Né, porque eu, por exemplo, pago o plano de saúde, acho que não deveria pagar, porque já pago o imposto. Mas pago plano de saúde, porque não consigo contar com o hospital e com o posto de saúde. Certo. Né? Não tenho a mínima vontade de ficar esperando o atendimento. E daí vem dizer que a falta de dinheiro, né? A gente, analisando, por exemplo, esses documentos do PEMAC, a gente vê que dinheiro não é problema. Né? Dinheiro tem de sobra. Agora, o que estão fazendo com o dinheiro, ou se não é suficiente, é uma coisa a ser esclarecida. Então, a princípio, eu acho que eu não sei se esse conselho funciona ou não. Na minha opinião, eles são fachada. O Conselho Municipal de Saúde. Sim, Conselho Municipal, Conselho... Esse o Conselho que Local não, porque o Conselho Local ele não teria voto, né? Ele é só mesmo para o debate e passar as reivindicações, o que é excelente. Agora o Conselho Municipal que fiscaliza e tem voto, não faz nada. Deveria ser mais atuante. Deveria ser mais atuante, ou pelo menos prestar esclarecimento para a população. Muito bem, estamos conversando aqui com o advogado Carlos Lourenço Santos. Carlos, aquilo que eu não perguntei que você gostaria de dizer, fica à vontade. Só dizer que a gente está à disposição aqui da rádio, né, que o pessoal que tem necessidade aí procure o seu advogado de confiança, né, se do ano de 2016, com a mudança do Código de Processo Civil, pode ser interessante, vamos ver o que vai acontecer com os processos. E desejar a todos aí um excelente ano, né, 2016 aí, que seja produtivo para todos. E obrigado. Só lembrando que a advocacia Lourenço Santos, ele geralmente os advogados não dizem isso, não falam, mas fica aqui no edifício São Valentino, em Morro da Fumaça, no centro da cidade. O telefone é o 48 3434 3724. Pronto. Doutor Carlos, não precisa dizer, mas eu posso falar e está tudo certo. Doutor Carlos, muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Até a próxima. Muito bem. Eu volto amanhã a partir das 8h30 da manhã com mais uma entrevista aqui na TV Sul. Grande abraço. Até lá.